Então, a aula de hoje é para apresentar a vocês recursos que possam auxiliá-los, né, a desenvolver a animação. A animação também é uma ferramenta pedagógica muito interessante. Vocês vão ver, assim, por exemplo, se vocês pegarem uma aula essas aulas, né, que a gente encontra, né, vídeos no YouTube, etc., vocês vão encontrar muito material em que o conteúdo é apresentado através de animação. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um que a gente vai fazer na aula de hoje. Aí depois eu explico como é que instala o software, etc. O assunto, basicamente, vai estar disponível, né, dentro do nosso material de apoio aqui. Ó, esse material, vou até deixar mais coisa aqui, tá? Nesse aula 12 aqui, tá? Então tem o link, né, para vocês fazerem o download do software, um manual e uma biblioteca de apps para educação, né, que vocês podem utilizar também. Tá? Então, que tipo de animação que a gente consegue fazer? Eu vou mostrar duas que eu fiz. Uma que eu fiz ontem, revendo, né, é o material que eu ia passar para vocês, e uma que eu fiz hoje. Quer ver? Ó, esse tipo de animação. Vendo? Tá, alguém vai falar, pô, mas eu vou animar um boneco, para que eu quero isso? Eu fiz uma outra de manhã que dá, assim, eu achei que ficou melhor. Do ponto de vista, assim, de apresentar, né, uma proposta pedagógica mesmo. Não ficou muito legal, porque assim, a iluminação aqui ela tá estourando um pouquinho, não sei porquê. E tem alguns que não ficaram muito. Está muito rápido. Tem como a gente organizar isso daqui depois, né? Para ficar mais interessante. Então, como é que a gente faz esse tipo de animação, né? Então, a primeira coisa é a gente ver aqui o link, né, onde está disponível isso. No começo, a Micaela estava preocupada com relação a não ter assistido às aulas presenciais, né, porque trabalha no mesmo horário. Por ser um curso online e seguindo as orientações e as normas, né, para essas ofertas especiais aí durante essa pandemia, né, eu não posso exigir presença de vocês na atividade, nas aulas síncronas, tá? Então, ninguém vai reprovar por não ter participado das aulas síncronas. Só que, quer dizer, vocês vão ter que usar depois o conteúdo que a gente desenvolveu aqui. Então, é interessante que vocês tenham assistido, né, essas aulas que eu gravei, por isso que eu faço a gravação das aulas. Nossa, eu não sei porque que eu coloquei esse link, mas deve ter um link assim do site principal. Mas, assim, então a presença eu vou dar para quem me entregar, né, as atividades no final, esse que vai ser o objetivo. Talvez eu não tenha conseguido. Aqui, ó, essa home. Por que eu não pus isso? Acho que deu problema na outra aula e eu acabei dispensando, tá? Então, eu vou acertar aqui o site, o link aqui. Deixa eu fazer isso agora, pessoal, senão depois eu acabo me esquecendo. É rapidinho, eu acerto esse link agora. E caiu num link estranho, assim. Eu acho que da outra vez que eu dei esse curso, esse link estava quebrado, algum problema aconteceu. É rápido, é que eu faço correção rapidinho. Então, vou botar aqui o link correto, tá? Que é esse aqui, ó. Tem uma aula que eu expliquei como é que usa o Moodle também, tá, pessoal? O Moodle é uma ferramenta que, se vocês não forem usar, né, para construir objeto de aprendizagem, né, ele tem lá suas limitações. Por exemplo, para você se construir um curso no Moodle, você tem como fazer um backup dele, né, para poder que outras pessoas possam utilizar. Agora, a dificuldade é que ele só funciona no Moodle, ele não funciona separado. Você vai ter que ter uma instalação do Moodle, a pessoa que for usar esse objeto vai ter que ter uma instalação do Moodle para poder, vai ter que ser um professor que possa produzir conteúdo no Moodle para que possa utilizar o teu objeto, né? Mas tem aulas aí que vocês podem rever depois, em que eu falo como produzir o conteúdo no Moodle. Tá? Então, vamos vir aqui, né, de novo. Então, quando a gente aqui, ó, clique no link para download. Eu vou abrir uma nova janela, né? Aí ele apresenta aqui para mim como é que é esse software de edição. Ele está em inglês, né? Não sei se tem outra língua, é no inglês e alemão só.
Mas aí, se vocês tiverem com o navegador com tradução, habilitada a tradução, ele já vai fazer a tradução aí para vocês, né? O software instalado, ele tem para português. Depois eu mostro para vocês. Então, aqui no caso, ele já identificou que eu estou usando um sistema operacional Linux. Eu acho que se vocês abrirem essa página, ele vai identificar o sistema operacional que vocês estão usando e vão dar a opção de baixar para aquele sistema operacional. No caso, o Windows. Vocês conseguiram acessar essa página? stopmotion.org. Vocês estão usando o computador ou estão assistindo no celular? Tá. Micaela está no computador e aparece para você Windows aqui no lado direito, tá vendo onde eu tô? Para mim aparece aqui, tá. Então ele identifica já o sistema operacional que você está usando, né? E é só clicar nesse botão, né? Ele vai entrar no... Aí é que ele cai. Ah, tá, agora que eu entendi. Aí ele cai nesse site aqui onde você pode baixar a versão que você quer, tá? Então, basicamente, tem aqui para o Windows, né? A versão para instalar, para Linux, né? E outros sistemas também tem versão para instalar aqui, né? Ele já identifica que você pode baixar aqui a instalação, né? E aí, instalar programa, pessoal, é o mesmo esquema, né? Você tem fazer o download no teu computador. Eventualmente, você tem que abrir uma pasta, né? Ele está aí compactado e depois você executa na opção de setup aí que está naquele disponível, né? Para verificar se está correto ou não, ainda tem aqui umas assinaturas, né? Que esse site aqui deixa disponível para a gente comparar. Mas é um uso um pouco mais elaborado, né? A boa prática de a gente baixar e instalar programas que a gente sabe reconhecidamente que não tem problema, né? De versão e etc. Então tá, feito isso, instalado o programa, né? O programa é esse aqui, ó. Bom dia, Bruno. Eu vou abrir aqui o programa para mostrar para vocês, né? Como é que aparece para mim. Às vezes a interface está um pouquinho diferente, mas... você pode baixar e instalar, né? Você pode baixar e instalar esse programa, tá? O programa é esse, ó, pessoal. Vou até tirar aqui essa tela só para aparecer só o programa. Tá? Stop Motion, né? Stop Motion é essa técnica, né, para a gente criar animação que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Ele já tem aqui, né, o último projeto que eu fiz. Eu posso abrir um projeto já que eu fiz. Ele já dá a opção para eu abrir o último projeto que eu fiz. Eu posso criar um novo projeto, tá? Essa telinha aqui não está traduzida, ó, mas percebam que o ambiente aqui, né, do Stop Motion já está aberto, né? Já está disponível, tá? Então, a primeira coisa é criar um novo projeto, certo? Quando eu clico OK, quer dizer, eu tenho que selecionar aqui o que eu quero e depois clicar em OK, tá? Aí eu vou dar um nome para esse projeto, né? Dar o nome, por exemplo, de aula, certo? E aí, pessoal, eu posso configurar, na verdade, que cena. Então, eu posso pensar várias cenas, né? Aí seria interessante, por exemplo, se vocês quiserem bolar tipo um storyboard, né? Você imaginar as várias cenas, né, da animação que você quer construir, e aí aqui você organiza, né, qual que é o projeto e qual que é a cena, né, que depois você tem como trabalhar separado. Então vai ser um projeto chamado aula e eu vou fazer só uma cena dessa aula, tá? Quando eu clico OK, ele já libera para mim essa interface aqui, tá? Aí nessa interface a gente vai escolher qual que é a câmera que a gente vai capturar, né? E basicamente qual que é a resolução que a gente vai capturar, né? E como é que vai ser a captura, né? Se vai ser, ele vai ficar capturando a animação direto ou vai ser por quadro a quadro, que é o que eu vou fazer aqui, tá? E aí, como é que ele vai mostrar para mim, na hora que eu estiver capturando, como é que ele vai mostrar? Isso é que é legal aqui nessa ferramenta, né? A gente tem como fazer esse tipo de vídeo, né, de animação, com várias filmagens, né? Várias fotos. Só que o problema é como é que a gente vai calibrar, né, uma imagem com a outra. Como é que a gente vai ver, né, a transformação que está ocorrendo na animação. Então, essa opção aqui de captura, de misturar uma imagem com a outra, a imagem antiga com a nova, é que torna esse processo mais fácil da gente perceber, tá? A tela é muito simples, é basicamente isso aqui que eu tenho que selecionar, né? É interessante, pessoal, que a gente tem uma câmera, né, para poder capturar. O que pode ser câmera? Celular pode ser. Tem como você transformar o teu celular numa câmera para fazer vídeo de animação. Tá? Eu, particularmente, eu criei um ambientezinho aqui assim, que eu vou até mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu já preparei aqui umas imagenzinhas para vocês verem. Ó. Então, esse videozinho aqui de animação, né, conforme eu já mostrei para vocês, como é que eu fiz ele, ó. Aqui é bem simples, ó. Tem um modelo de madeira, né, que eu tenho a opção de ficar mexendo. Então, como é que ele foi feito? Ó, vou mostrar aqui como é que eu configurei, né?
Então, olha só, eu tenho uma câmera, estão vendo? Ó, essa daqui é a minha câmera, e essa câmerazinha tá ligada no meu computador, é uma câmera USB, né? Aí essa câmera, ela tá voltada aqui para o que eu quero, certo? E aí eu identifico essa câmera para poder mostrar para vocês o que eu tô fazendo. Quer ver? Eu vou até fazer aqui mostrar para vocês aqui no celular, que é até mais fácil de vocês verem. Tá, só que eu vou ter que pegar o meu cabo ali. Só um minutinho, pessoal. Eu quero mostrar para vocês. Não é coisa complicada, não. Vocês têm que ter uma câmera para poder, é dela que vocês vão capturar os quadros, né, para poder fazer a animação. Só um minutinho, vou interromper a gravação aqui para eu pegar só um cabo ali e já volto. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu tive que bolar um outro esquema aqui para eu conseguir fazer isso. Peraí. Tá. Só um minuto. Tá. Então vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu não sei se ele vira. Não virou. Olha, então, como é que eu vou fazer aqui, ó? No caso, a minha câmerazinha agora, eu botei ela de cabeça pra baixo aqui, ó, tá vendo? Não sei se você consegue ver. E ela tá filmando aqui, ó, a minha mesa, né? Então, essa câmerazinha aqui, ó, que tá ligada no meu computador, uma webcam, filmando a minha mesa, que eu vou configurar agora pra poder capturar quadro pra fazer as animações, do jeito que eu pretendo fazer agora, tá? Deixa eu interromper aqui. Então, vamos lá. Depois eu mostro para vocês como é que vocês poderiam, por exemplo, usar o celular como webcam. Também dá para fazer. E tem softwares que a gente instala para fazer isso, certo? Então é basicamente isso. Só que essa câmerazinha agora eu botei em cima, virada aqui, né, para a mesa, para poder fazer a animação, ao invés de fazer do jeito que eu fiz anteriormente, né? Então vamos lá, ó. Se eu ligar minha câmerazinha agora, ó, que eu clico aqui. Tá, ele tá reclamando, por quê? Porque eu tô usando essa câmera aqui, ó, que tá aparecendo, é a câmera que eu tô usando para fazer a gravação da minha aula. E aí tem essa limitação, um stream de vídeo não pode estar vinculado a mais de um software, tá, pessoal? Ele reclama. Então eu vou usar essa outra câmera aqui, ó, que é o PC câmera. Tá? Eu vou escolher a resolução aqui, certo? 640 por 480. Na hora que eu ligar, agora vai aparecer, ó. Aqui nesse lugar aqui vai aparecer o que essa câmerazinha tá filmando, né? Aqui, ó, na mesa, tá? Aqui minha mão, ó, por exemplo. Vou fazer uma animação assim, de uma caneta aqui andando, ó. Quer ver? Quer dizer, primeiro eu vou colocar a caneta e depois ela vai andar sozinha. Olha só como é que é fácil, ó. Então tá a câmera assim. E aqui, ó, esse botãozinho vermelho é o que eu vou usar para fazer cada captura, tá? Então, por exemplo, vou capturar a tela aqui sem nada, certo? Agora eu vou fazer uma outra captura, ó. Já, ó, percebam que aparece aqui no cantinho, ó, a ponta dessa caneta, né? Eu vou capturar essa outra cena, certo? Eu vou andar um pouquinho aqui, vocês vão ver, ó. Percebam que a posição que tava a caneta no quadro anterior, ela aparece aqui, como se fosse cinza, tá vendo? Como se fosse uma sombra. Isso é legal pra gente calibrar, né, a diferença de uma cena pra outra, certo? Olha lá, ó. Aí a minha mão tá aparecendo aqui também. Vou gravar vários aqui só pra vocês verem como é que funciona. Tá vendo? Então eu tô fazendo quadro a quadro. Aí eu vou tirar a minha mão agora, né, pra dar esse efeito da minha mão sair. E aqui embaixo ele vai mostrando pra mim os quadros que estão sendo produzidos, ó. Tá certo? Pronto. Agora essa caneta vai andar sozinha, quer ver? Ó? Então eu vou tirar umas 2 cenas dessa. Agora, olha, eu vou mexer na caneta, mas eu vou tirar minha mão. Então, ó, o que tá em cinza aqui é onde é que tava a caneta e agora onde que tá a caneta agora. Grava essa cena, né? Grava essa cena também. Então eu vou mexendo, tiro a minha mão e vou gravando essa cena. Ó, na hora que tá o quadro pronto é que eu mando capturar. Aí ele vai produzir aquele quadro ali na animação que a gente tá desenvolvendo, certo? Eu tô gravando o que tá aqui na mesa, ó, tá? Então já tá aqui tudo pronto. Na hora que eu finalizei, né, a sequência de cenas, ó, eu posso interromper a minha câmera, certo? E agora eu tenho como olhar, ó, quadro a quadro. Eu posso voltar no primeiro e olhar, ó, quadro a quadro, né, a animação que foi feita, ó. Tá vendo? Então, assim, na verdade é uma sequência de fotos. O que é animação? É uma sequência de quadros, né? Mas eu posso assistir o filme todo, ó. Olha lá, tá vendo? O filmezinho, né? É assim que a gente vai fazer, né? Tá, mas como é que a gente poderia fazer isso para uma aula, né? Uma aula que seja útil. Vou criar um novo projeto. Ele vai perguntar se eu quero gravar essa. Eu não vou gravar, tá? Apesar dele ter tirado essas fotos todas. Vou falar não. Vou dar um nome aqui de Brasil. Certo? E aí eu já preparei algum material aqui, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que eu fiz aqui pra gente fazer a animação.
Deixa eu mostrar primeiro tudo que eu fiz. Tá? Aqui tem alguns textos que eu preparei, tá? Aí eu fiz no computador e imprimi, né? E aí, esse material tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá, aí vai ser legal. Eu vou mostrar aqui de novo. Como tem essa parte de manual aqui, né? Vocês têm que ter uma impressão, né? Como que tá acontecendo. Aí eu tenho que ficar compartilhando aqui com vocês. Aqui, ó. Então, na mesa, ó, tá vendo? Então, aqui o material que eu fiz. Aqui tá uma tela de abertura que tá amassada, tá, pessoal? Que eu vou usar na animação. O estar amassado aqui vai ser parte da animação, né? Aqui tem um mapa que eu vou usar também na animação. Fazer uma animação similar àquela que a gente fez para usando o GIMP, né, e gerando uma imagem GIF, certo? E aqui tem umas palavrinhas também que eu vou usar na animação, tá? Na hora que eu for montar aqui, ó. Tem um outro que tá dobrado também e que também vai ser usado na animação, certo? Então, esse material, depois de pronto, eu vou fazer agora a minha animação. Então vamos lá, vou ligar a câmera de novo, ó. Tá, ele tá de novo, a minha câmera que ele tá tentando usar é a câmera do notebook, não é que eu tô usando aqui, ela tá aparecendo aqui no cantinho, né, aqui da tela, eu tô usando para gravar minha videoaula. Então vou usar a outra câmera, que é a SPC câmera, certo? Definir de novo o tamanho, né, 640 x 480 é um bom tamanho para uma animação, e aí ele vai mostrar para mim o que tá aqui na tela, certo? Tem uma iluminação aqui que ela tá, na verdade, tinha que estar mais de um foco de luz aqui, tá melhor, tá? Perceba, ó, que tá de cabeça para baixo, né? Se vocês lembram a imagem anterior, eu tinha colocado virado para mim. Então, na verdade, tem que ficar de cabeça para baixo aqui para que a imagem apareça de forma correta, certo? Tá, mas como é que eu vou fazer essa animação? Minha ideia vai ser a seguinte, ó. Eu quero, vai ter um papel inicialmente, que ele vai estar dobrado, e aí eu vou fazer vários quadros com eu abrindo aqui, ó, tá vendo esse texto? Até que apareça assim meu título, tá? Parece que vai ser ideia. Então, como é que eu vou fazer? Eu poderia gravar do final pro começo, então eu vou gravar nessa ordem aqui mesmo, tá? Então, eu quero isso aqui no final, mas só que vai começar, na verdade, tudo dobrado, né? Então, eu começo assim, ó, o meu papel todo dobrado. Aí, no software aqui, que eu tô gravando essa animação, né? Eu posiciono no lugar que eu quero, né? Eu poderia, inclusive, gravar a sequência de colocar o papel aqui no meio, né? A gente começaria, por exemplo, sem o papel, né? E aí eu vou gravar vários quadros, cada hora o papel num lugar diferente. Tá vendo a minha mão ali, ó, aparecendo? Aqui os quadros, ó, pessoal, que estão sendo criados aqui, certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos no centro, né? Aqui, ó. Eu vou tirar minha mão. Ó, a sombra é pra gente ter uma referência, né? Onde é que tava e pra onde que vai. Se a gente fizer um movimento muito rápido, né? A imagem, como é quadro a quadro, né? Vai aparecer aquela animação bem rápida, né? Então, eu não quero isso. A gente vai fazendo assim, ó, de pouquinho. Eu tirando minha mão aqui pra ela sumir da animação, certo? Pronto, ó, já apareceu. Agora eu vou abrir o papel. Eu não quero que a minha mão apareça abrindo o papel. Então eu vou aqui, ó, né, fazendo o movimento aqui assim, ó, de abrir o papel, tiro a minha mão e aí gravo aquela cena. Vou fazer outro movimento aqui, ó, tiro a minha mão e fotografo, né? Tiro a minha mão e fotografo. Tiro a minha mão, fotografo. Tira a minha mão e gravo. Tira a minha mão e fotografo. Tá vendo? Assim, ó, quanto mais quadro a gente colocar, melhor vai ficando a imagem, né? Fica meio borrado, mas é porque, na verdade, para orientação, ele coloca para mim a imagem anterior e a nova imagem, certo? Aí eu centralizo aqui, ó. A próxima cena eu vou centralizar. Beleza. Aí eu posso gravar alguns quadros, assim, ó, nessa sequência, para essa imagem permanecer, tá? Vou gravar, assim, alguns quadros dela, pra gente ver essa cena. Agora eu vou tirar. Então, é como se eu estivesse puxando o papel. E aí eu tirei o papel, né? Posso deixar alguns quadros em branco, ó. Vou tirar algumas fotos aqui só pra... É como se fosse um corte, mas depois eu tenho como inserir esses quadros em branco também na hora que eu for fazer edição de vídeo, né? Uma aula que eu já apresentei pra vocês no outro dia, tá? A ideia agora, ó, vai ser colocar assim, ó, essa palavra aqui, ó, fatores, por exemplo, né? Eu quero que apareça aqui, ó, né? Ou aqui, na parte superior aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? A ideia vai ser o seguinte, eu pegar e posicionar aqui, amassado também de novo, né? Esse papel. E aí eu começo a gravar a sequência desse papel aqui que apareceu do nada, ele abrindo, certo? Eu vou pôr um pouquinho
pouquinho para cá. Então, uma movimentada aqui só para ele ficar aqui bem no quadro. Vou gravar uma sequência agora dessa imagem, né? Para ela, como se estivesse parando nessa cena um pouquinho. Então, gravei alguns. Agora eu vou colocar aqui os fatores, né? Eu poderia colocar um de cada vez, então posso colocando... Aqui, ó, tá vendo? Eu quero que essa palavra unificação territorial aqui, ó, apareça, né? Ela vai aparecer aqui do lado esquerdo. Tá? Tirei minha mão e tiro um quadro, só a pontinha dela ali, ó, certo? Então eu vou colocando aqui, ó, de pouquinho. Pronto, né? Aí eu vou tirar alguns quadros com essa imagem, como se ela estivesse parada, né? E aí vai começar um outro agora aparecendo do outro lado aqui, ó. Então vamos supor que eu queira que desenvolvimento náutico, né? Apareça aqui, ó, nesse canto, tá? Ele vai entrar de outro lugar aqui na minha cena. Então eu ponho só a pontinha dele aqui, ó. A gente tem como calibrar porque assim, eu tô aqui na mesa, ele tá filmando a mesa pra mim, e eu vejo, né, a cena que eu vou produzir, né, dessa animação. Então, ó, clico aqui, certo? Vocês já devem ter visto vídeos educacionais desse jeito, né? Vamos estabilizar essa cena também, né? Alguns quadros, só essa cena, né? Vamos trazer essa estabilidade política aqui de baixo, ó. Ele vai aparecer de baixo agora. Tá vendo? Quadro a quadro aqui, ó. Quanto mais quadro, mais assim, efeito de movimento contínuo fica. Eu vou botar mais um aqui só. Tem outro, mas eu vou trazer ele aqui, ó, da esquerda agora, tá? Olha lá, ó, vários quadros, certo? Tô gravando aqui, ó, gravo vários quadrinhos nessa cena estabilizada para dar tempo de fazer a comunicação antes de entrar na outra, tá? Aí a gente pode agora, eu posso colocar, por exemplo, uma sequência em que eu vou tirar agora esses desenhos, né? Então põe minha mão e eu começo a mostrar eu puxando, ó, todos esses papéis, ó, como se eu estivesse apagando, né, tá vendo? Olha lá, já tem 113 cenas. O legal é que essa animação é feita de um jeito que eu não tenho que ficar me preocupando, né? É manual mesmo, é trabalho de cinema, vamos pensar assim, né? Pronto. Aí eu vou gravar várias cenas em branco também. E agora a gente vai aparecer aqui agora o mapa, né? Em que a gente vai fazer a demonstração aí da navegação. Vamos pensar assim, eu vou fazer a ilustração depois de como foi a viagem, né? Então vai aparecer um mapa aqui, ó. Ele vai entrar na minha cena. Gravo alguns quadros assim, né? Aí depois eu coloco aqui, por exemplo, uma caravela, né? Aqui no Portugal. E aí aquela animação que a gente fez lá no GIMP, né? Que a gente fez via software, nós vamos fazer agora usando aqui o stop motion. Ó, para cada quadro aqui eu tô tirando, na verdade, 2 fotos. Vai ter um probleminha aqui que o mapa vai mexer um pouquinho, mas esses movimentos dão dão assim um plus também na animação, tá? Então, ó, só tô gravando aqui ainda, ó, só tô produzindo quadros que nós vamos fazer um filminho disso, certo? Às vezes aparecer a mão fica legal também. Isso aí é questão de vocês tentar imaginar, né, como é que acontece. Né? Aí a próxima cena aqui, por exemplo, poderia ser uma imagem, né, dos índios, né, e a caravela chegando, alguma coisa assim, uma festa, sei lá. Né? A cena do filme que está sendo produzido aí vai ser da criatividade de cada um. Né? Como é que vocês acham que ficaria interessante, né, esse tipo de cena? Então, vou gravar aqui alguns quadros, a cena de chegada. Vou interromper a câmera agora, pessoal, só para a gente poder ver a animação, quadro a quadro. Então, aqui eu vou de quadro em quadro, tá? Depois a gente vê o filme. Então, vamos lá, ó. Então, o primeiro quadro, percebam, ó, a minha mão aparece aqui, ó, eu centralizo a bolinha, tiro a minha mão, aí a bolinha aparece como se estivesse abrindo sozinho, ó, certo? Alguns quadros assim, aí esse papel vai sair da cena. Agora vai aparecer aquela fatores, aí os fatores vão começar a entrar aqui, ó. Tô indo mais rápido aqui pra gente ver, certo? Aí eu tirei, né? Que vem em seguida um mapa que vai aparecer. E agora o barquinho apareceu ali e vai ficar navegando, tá vendo? Então aqui eu vi quadro a quadro. Agora vamos ver como filme, ó. Ó o filminho como é que for. Estão vendo? Esse é o projeto. Ó. Conforme todas as outras ferramentas de objeto de aprendizagem que a gente viu, pessoal, esse daqui é o projeto que eu estou gravando. Eu posso gravar. Então, o que ele vai gravar? Ele vai gravar do jeito que está aqui, né? Com todas as cenas, com tudo que eu fiz. Tá certo? Então, posso gravar, ele vai fazer isso. Tá gravando o projeto, né? Tem até aqui uma pastinha onde eu pus vídeos, né? Vou criar uma pasta chamada Brasil. É legal, cada projeto separado está numa pasta separada, tá?
Ele criou uma pasta, eu vou salvar aqui, tá? Quer ver? Eu vou mostrar na pasta como é que esse projeto vai ficar. Ó, então, na pasta Brasil, ó, ele tem o projeto do Key Stop Motion, ele grava com essa extensão aqui, ó, QSMD, né? Esse aqui é a extensão do nome dos arquivos de projeto desse software Stop Motion. E ele grava em duas pastas aqui, ó, todas as cenas e o áudio. Nesse caso, o áudio nós não gravamos aqui, mas é possível de gravar também, tá? A locução vocês podem fazer usando outro software, depois misturar os dois, né? Na hora que forem fazer a montagem do objeto de aprendizagem. Por exemplo, você pode produzir esse vídeo aqui, usar lá no chat, aí no chat vai ter a videodescrição, que você vai acrescentar usando a própria ferramenta chat. Ou então, você pode gravar o áudio usando o áudio do teu celular mesmo, você vai assistindo a cena e vai gravando. Depois você pega o áudio que você fez aqui e passa junto para você poder produzir o vídeo com áudio. Tá? E agora nós vamos fazer o quê? Exportar esse vídeo, né? Então, quando eu clico aqui em exportar vídeo, né, eu vou gravar na mesma pasta, tá? Então ele vai pegar, né, na verdade ele usa um outro software aqui chamado FFmpeg, se não me engano, você tem que ter instalado, se não tiver instalado ele pede para instalar, e aí ele produz o vídeo. Vou mostrar na pasta agora o vídeo que ele produziu, ó, chama Brasil.mp4. É um videozinho pequenininho, porque são poucos quadros, né? Nesse formato MP4 ocupa pouco espaço. Olha lá, aqui está o vídeo. Estão vendo? Para a ferramenta educacional, pessoal, para ilustrar algumas coisas, é um recurso muito rico. E não é difícil, né, de fazer. Quer dizer, é questão de você planejar, imaginar como é que seria a cena, né? E é questão de criação. Não tem como a gente criar receita de bolo, né? Mas fica um negócio bem interessante. Né? Fica bem legal mesmo, né? Então, e não é difícil de usar, tá? Vocês viram aqui o que eu usei, ó. Na verdade, você tem que calibrar o software, né? De escolher qual que é a câmera, a resolução, etc. Aí você liga a câmera, a partir desse momento, você tá produzindo uma cena, né? E aí você vai gravando, é um botãozinho vermelho aqui. Você vai produzir uma sequência de cena. Terminar de produzir a sequência de cena, você liga a câmera e aí você tem a opção de ver a tua animação, né? A minha iluminação aqui não tá favorável, por isso tá ficando meio, tá vendo? Aparecem umas ondinhas, né? Se tiver mais de uma luz, ou então se for uma iluminação natural, o resultado já vai ser melhor, né? Então essa questão de iluminação é legal para ter uma resolução também. Essa câmerazinha minha, ela não tem muita resolução, acho que é 640 no máximo. Se for uma câmera do notebook, por exemplo, aí já dá uma resolução maior, né? Essa minha câmera do notebook aqui dá 1980, né? Se for a câmera do celular também dá uma resolução muito boa, tá? Oi. Certo. Nada aqui? Tá. Compartilha a sua tela comigo, Virginia, só pra eu ver. Tá vendo um quadrinho e tem uma setinha pra cima? Deixa eu ver se tá liberado pra vocês compartilharem comigo. Peraí. Tá liberado. Tá bom. É Virgínia ou a Micaela que tá com problema? A Virgínia, né? A Micaela. Tá. Depois ela assiste, ela vai ter que sair do trabalho agora. Tudo bem, Virgínia, não tem problema. Eu vou falar sobre outro recurso, que aí é um software que eu desenvolvi, né? Quer dizer, na verdade, não só eu. Eu tive... foi um projeto que eu consegui aprovar na CAP, que a gente desenvolveu e tá melhorando. Inclusive, tem alunos trabalhando nisso também. Que também dá pra fazer, mas aí não é animação, simplesmente, mas um jogo, tá? Que fica bem legal. Tá. Tô vendo... o que eu tô vendo é isso aqui, que é a minha tela que eu tô vendo. Você compartilhou, na verdade... tá, agora sim, agora sim eu consigo ver. Você não tem você não tá com a sua câmera habilitada em outro lugar? Assim, por exemplo, você tem um software que a câmera tá ligada. A luzinha da tua câmera estava ligada antes de você abrir esse software? Não tem galho. Quer ver, ó, clica na câmera assim, ó. Tá vendo a câmerazinha que aparece aqui embaixo, à direita? Clica nela. Aí, ó, tá aparecendo. Não tem problema, não. Aí você pode desligar ela. Então, é aqui que vai aparecer, entendeu? Você tem que ligar a câmera para ela poder aparecer, tá certo? E aí, agora, agora tem um probleminha com relação à câmera do notebook. Que a câmera do notebook, ela é virada pra gente, né? Aí, como é que você vai poder fazer ela ficar filmando a cena? Você teria que botar o notebook virado de cabeça para baixo, né? Ou então virado para uma parede, para se pensar essa animação. Então, esse que é o problema. Então, uma câmerazinha separada, né? Tipo essa aqui, ó, que eu tô usando, é melhor, né? Não, é que você não tinha ligado ainda. Tá. Quer ver? Desliga teu compartilhamento. Eu vou mostrar aqui na minha tela de novo.
É só, tem opção lá em cima de... Isso, agora tá aparecendo aqui um infinito aqui, né? Tá, então a minha tela aqui, vocês estão vendo, né? A minha câmera é a minha tela, né? Que eu tô compartilhando com vocês. Então, assim, na hora que você liga a câmerazinha, ela fica com... É como se tivesse uma luz aqui, ó. E agora ela tá filmando, ó, tá vendo? A iluminação não tá boa, né? Na verdade, agora o fio aqui, inclusive, mudou o óculos. Mas tá aqui, ó. Certo? Aí na hora que você desliga a câmera, aí você tem a opção, aparecem essas opções aqui para olhar a animação, para poder rodar a animação, né, e etc. Então são dois momentos. O momento que você ligou a câmera para fazer pros e quadros, e quando você desliga a câmera, você vai olhar os quadros que você produziu. Só isso. Tem muita coisa, né? Pode ver que é bem simplesinho. Tem outros ajustes aqui, tá, pessoal? Que eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem um manual online explicando como é que pode ser feito, etc. Sabe um uso que eu já vi para esse material aqui? Por exemplo, o professor ensina o aluno a usar isso para ele produzir um vídeo educacional, né? Tem um trabalho que é feito nesse sentido, sabe? Fica bem interessante. Então, o manual não é muito grande, não tem tantas opções, né? Ele é a própria página aqui do próprio Softmotion. É software gratuito, não tem nada, né? Você tem como pesquisar aqui, né? Para fazer qualquer coisa. Então, vários softwares que a gente usou, existe a opção de você incorporar vídeo, né? E aí você tem essa opção de fazê-lo aqui, tá? Essa opção de incorporar vídeo aqui. Tá certo? Você faz o vídeo para poder depois incorporar, por exemplo, no XZ-Learning, no Chat, né, num curso no Moodle, né? Esse vídeo pode ser interativo, quer dizer, no meio do vídeo você pode colocar uma pergunta que o aluno tem que responder, aí o vídeo continua, né? Então fica bem interessante de produzir coisas usando essa ferramenta aqui. Tudo bem? Então, assim, não tem muito o que falar, né? É basicamente isso aí que a gente tem, né, como recurso aqui. Deixa eu voltar aqui para o Moodle. E aí eu vou aproveitar que eu já deveria ter falado isso em outra aula, mas como não deu, eu vou falar nessa aula aqui sobre essa ferramenta que é chamada Thales Ludus, né? O Thales Ludus é de jogo. Eu lembro que a gente pensou isso daqui um nome em latim, tá? Então é um jogo de cena, jogo de quadros, né? Seria uma coisa desse tipo aqui, né? E o Ludus também faz referência a um jogo que a gente joga chamado Ludo Real. Não sei se vocês lembram desse jogo. Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Ludo Real. Esse nome era... Ai, caramba. Lembram desse joguinho aqui, pessoal? Então, você tem uns... É parecido com... Tem vários jogos que usam essa estratégia, né? Então, a gente tem um personagem, né? Que é a gente, é uma peça, a gente começa na posição inicial, e aí a gente tem que rodar, né? O ambiente todo para poder ganhar, né? A gente ganha quando a gente chega no final aqui desse percurso, né? E aí tem um dado para jogar, etc. Esse jogo, especificamente, usa o dado para poder jogar, né? Nós pensamos, baseado nisso, né? Fizemos uma proposta e foi patrocinado pela CAPES, né, o desenvolvimento de um jogo, né? Outra coisa também é o seguinte, que o pessoal, quando fazia o curso de mestrado em História, esse curso especificamente, chegava assim com proposta, né? Eu queria fazer um jogo. Só que assim, a construção de um jogo, usando ferramentas de construção de jogo de computador, envolve programação, envolve design, envolve uma série de coisas que torna esse projeto difícil, né? Para a pessoa que não tem experiência. No mestrado já teve projetos de jogos que foram desenvolvidos, tá? Então não é novidade não, mas aí isso foi feito porque as pessoas tinham alguma experiência, tiveram suporte, né, para fazer esses jogos. Fora isso, aí fica complicado. Então, com o intuito de dar pelo menos uma alternativa para as pessoas que tinham interesse em fazer o jogo, a gente conseguiu desenvolver essa ferramenta aqui. Então, essa ferramenta, na verdade, está disponível aqui na Unifal, tá, pessoal? Então, tá aqui o link, né? Quando vocês clicam nele, vai abrindo uma nova janela. Ele abre aqui o site do Thales Ludus, que é essa ferramenta que a gente desenvolveu, tá? Então, o que é o Thales Ludus? É uma ferramenta online de autoria que possibilita a construção de um jogo baseado em cenários, locais no cenário, né? Personagens e interações. E o objetivo dele é que o usuário consiga desenvolver esse jogo com pouco conhecimento técnico. Vocês
vão ver, vou convidá-los, né, a tentar construir esse jogo aqui, né. O roteiro do jogo é criado com preenchimento de alguns formulários, onde o autor define o título, uma descrição e uma imagem de fundo. Essa imagem de fundo aqui é o cenário, tá, que a gente vai usar para construir o jogo. Nessa imagem base, né, o projetista do jogo, ele vai incluir alguns locais onde vão ocorrer interações. As interações são basicamente duas coisas. Vai aparecer um conteúdo naquele local e vai ter uma pergunta que o usuário vai ter que responder. Se ele responder de forma correta, aí o jogo vai para a próxima cena. E aí o próprio ferramenta aqui constrói uma animação, né, do personagem indo de uma cena para outra, tá? Então, em cada local é apresentado um conteúdo e para esse conteúdo é apresentado desafio. Se o usuário, né, do jogo vence esse desafio, ele passa para a próxima etapa, a próxima cena. Então, para ilustrar essa evolução, acontece uma animação com o personagem. Então, o objetivo da ferramenta, propriamente, né, é facilitar, favorecer a usabilidade, né, para pessoas que têm um pouco conhecimento técnico. Eu vou fazer aqui a construção usando o site, depois vou mostrar para vocês a construção de um jogo usando o celular, tá? Vocês vão ver que dá para fazer usando o celular também, tá? Aqui tem um exemplo de um jogo. Aqui o histórico, né, de como é que foi desenvolvido. Aqui a primeira versão, né? A gente conseguiu o projeto e aí teve alunos do curso de computação, né, que desenvolveram essa primeira versão, e quem supervisionou foi esse ex-aluno do curso de computação também. O coordenador do projeto na época era o Marcos Neri, né? E eu e o Gabriel Horning que trabalhamos dando suporte, né? Essa ideia, na verdade, fui eu e o Marcos, né? Eu, o Marcos e o Gabriel que estivemos juntos. Eu não podia ser coordenador na época, mas aí o Marcos, né, entrou como coordenador. E aí depois eu assumi a coordenação, né? Então, essa segunda e terceira versão já fui eu. E aí começou a pandemia também, pessoal. Aí fui eu mais eu, né? Até teve uma contribuição do Henrique aqui, né, que continuou o projeto. Mas nessa época eu já não tinha mais bolsa para pagar para os alunos. Aí eles não continuaram esse trabalho, tá? Aí na terceira versão a gente já estava conseguindo, inclusive, gerar o jogo e etc. Foi bem interessante. Essa histórica que eu achei bacana de deixar para que vocês pudessem ver também. Aqui tem um tutorial de como que esse jogo pode ser criado. Esse vídeo tá antigo, tá, pessoal? Inclusive eu tenho que melhorar ele. E aqui eu apresento, né? Quem que apoiou, na verdade, Unifal apoiou e apoia ainda, porque esse jogo está disponível a partir de recursos aqui da Unifal, né? E a CAPES, que foi quem aprovou esse projeto, né? Esse projeto, a gente conseguiu comprar dois computadores. Eu tive bolsa, né, para pagar a analista e os alunos que tiveram envolvidos, né? A gente não teve bolsa nem nada. Tá, e a gente apresentou isso, esse projeto foi apresentado num congresso internacional em Teresina. Então teve como fruto também esse trabalho. Falta uma publicação, né, que a gente pretende fazer ainda, mas eu quero uma versão mais estável desse trabalho para poder divulgá-lo mais, tá? E aí, com os recursos tecnológicos, né, tenho aqui apresentado o que foi utilizado como recurso tecnológico de desenvolvimento. Laravel é uma ferramenta para a gente ter banco de dados, né, ter o corpo principal do site. Vue.js é para fazer um site com animação, né? Então essas animações aqui que aparecem, né, é do Vue.js. E o P5JS é uma ferramenta que a gente usou para o jogo propriamente dito. Então o produto final é um jogo que a gente consegue exportar, etc. Né? A ideia é que seja um portal, né, que várias instituições possam ter portais lá de Ludo, onde os seus professores vão poder construir os seus próprios jogos, tá? E aí a gente tem aqui um repositório, né? Todo jogo desenvolvido, ele fica disponível aqui, né? Aí temos instruções aqui desse site principal, né? Qual o significado dos ícones. A ideia é a gente usar bastante ícone e ficar bem fácil de ver, tá? Esse jogo, a gente fez a divulgação dele dentro de um portal da CAPES também, chamado Portal CAPES, EduCAPES que chama, e aí tá tendo alguma busca, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse jogo aqui, que na verdade não tá pronto, mas o pessoal começou a desenvolver, chamado O que você precisa saber para sobreviver em um apocalipse zumbi, né? Apareceu aqui esse pessoal, ó, que é de um projeto pedagógico da Química da Universidade Federal do Paraná. Achei interessante, né? Então aqui a gente tem como ver o jogo, tá? Assim, a descrição do jogo, né? É o olhinho, né? Esse daqui eu não sei se foi, né? Eu não apaguei nenhum jogo ainda, pessoal, porque aí às vezes a pessoa quer continuar, melhorar, etc. Tem opção. Esse daqui, Instrumentos Náuticos e História do Brasil, foi desenvolvido
dúvida na última vez que a gente fez que eu fiz a apresentação dessa disciplina, então esses daqui são alunos da versão anterior, tá? E tem um joguinho que eu fiz aqui também, esse Noite Estrelada, tá? Eu fiz como exemplo. Então, o legal do jogo, ó, que eu posso, por exemplo, é jogar ele online. Então tá aqui, ó, é como se fosse o controle de um videogame, né? Então você clica nele, ele abre uma outra aba e começa a aparecer o jogo. O jogo é muito simples. A gente tem que ainda aumentar a variabilidade de recursos, né? Então qual que é a ideia? A gente ter outros, ao invés do pergaminho, ter outras coisas, entendeu? Como cenário, ter outros personagens também. Só tem esse menininho aqui, mas vão ter outros personagens, etc. Então assim, primeira coisa é o seguinte: aparece o nome do jogo e aí tem essa animação inicial que é o nome sendo colocado aqui no pergaminho, né? A cena do jogo é o quadro que eu vou explicar, né, nesse jogo, né, que essa é uma das pinturas mais famosas do Van Gogh, que é a Noite Estrelada, né? E aqui tem o histórico, né? Então, isso tudo a gente que cria, né? Esse histórico com imagem, etc, a gente que cria, tá certo? Aí quando eu clico nesse botão jogar, o jogo começa. Então vai apresentar a primeira cena, ó. É o personagem, já aparece aqui uma marca, né? Onde é que eu tô mostrando aqui na cena, onde é que eu tô, e aqui tem uma descrição da obra, né? Então, uma pintura de Van Gogh, retrata um vilarejo, etc, tal, né? E etc. Aí quando eu clico em continua, vai aparecer um desafio. Aí tá aqui, ó, pergunta: Van Gogh pintou a obra no período que esteve internado no hospício? Está certo ou está errado? Eu vou colocar que está certo. Quando eu acerto, aí eu venci aquela etapa. Aí ele vai para outra cena. Essa animação aqui, pessoal, é construída automaticamente, tá? Vocês não tem que programar, não. Eu vou mostrar isso para vocês. Aí apareceu uma outra cena, ó, o modo que eu tô agora é cena. Aí eu tenho que ler aqui sobre isso, etc, tal. Aí clico em continua. Aqui ele tá dando destaque aqui no quadro, é o que a gente chama de campo de Cipleste, né? Aí ele pergunta aqui, ó: o campo de Cipleste só aparece na obra de Noite Estrelada? Se você ler o texto lá, você vai ver que não. Ele aparece em outras obras também, né? Aí eu clico certo, né? Só que assim, tá falando que só aparece na obra. Não. Na verdade, ele aparece em outras obras, tá? Aí eu vou para um outro lugar. Ele tá agora em cima do vilarejo aqui, né? Aí aparece a descrição do vilarejo, etc. E uma pergunta: não é possível ver o vilarejo da janela do hospício. Se você ler o texto lá, você vai ver que é isso que acontece. Agora ele vai para o sol, para a lua, né? A lua. Ele descreve que é a lua. A lua está corretamente representada? Tá errado. Na hora que termina, ele dá o percentual. Quer dizer, eram 4 cenas, você acertou a pergunta de uma cena só, então você teve 75%. E essa animação aqui tem como se fosse sei lá, fogos de artifício, tá vendo? Você passa com o mouse aqui, ele aparece. Essa animação aqui do resultado também é gerada automaticamente. Você não tem que programar nada disso, tá? Então essa aqui é a ideia do jogo. Vamos ver como é que a gente constrói o jogo. Outro uso, ó. Então esse jogo pronto, eu posso, por exemplo, fazer download dele, né? Aí ele vai copiar para o meu computador um arquivo chamado talesludos.zip, tá? Eu vou pegar esse jogo aqui, ó. Ele tá aqui na minha pasta de downloads, eu vou extrair ele aqui, certo? Ó, ele tá aqui extraído. Perceba que nesse arquivo aqui ele gerou um monte de pasta, mas tem uma pasta aqui que é a pasta principal, chamado index.html. Então quando eu clico aqui, ó, nesse index.html, ele vai jogar esse jogo automaticamente, tá? Aqui na verdade ele tem outro software para abrir, né? Eu vou abrir aqui no próprio navegador, ó. Aí já aparece o jogo aqui, ó. Então eu consigo usar o joguinho que foi desenvolvido sem ter que tá online. Esse jogo eu posso construir, aí depois eu copio essa pasta aqui, ó, nos computadores dos meus alunos, né? Por exemplo, eu copio essa pasta do Thales Ludos aqui nas máquinas em que eu quero esse jogo, e aí a pessoa vai poder jogar, tá? Essa aqui é a ideia. Então vamos lá, tem um vídeo aqui que explica como é que cria. Outra coisa legal, ó. Se eu pegar esse .zip aqui que ele criou, tá? Ó, ele criou esse arquivo aqui, talesludos.zip. Se eu colocar num curso do Moodle, quer ver? Eu vou lá num curso meu do Moodle Comunidade. Tem a aula do Moodle também que eu expliquei para vocês, né? Então eu vou vir aqui no meu curso. Meu curso chama Dom Pedro II aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar, né, como um objeto SCORM, quer ver, ó, vou acrescentar aqui o objeto SCORM. Ele está aqui embaixo. Ó. Não, uma atividade. Olha lá, o pacote SCORM, certo? Se eu clico aqui, ó, vou dar o nome para ele de jogo, certo? E se eu copiar esse zip aqui, vocês vão ver que eu vou conseguir jogar, ó. Eu vou pegar aquela pasta, aquele arquivo, ó, tá desludo zip, tá vendo? Que tá aqui. Eu vou copiar aqui como um objeto SCORM. Olha lá, ele copiou. Pronto, só isso. E mando salvar.
Pronto, tá aqui, ó. Vou desativar a edição. Percebam que aquele joguinho que eu fiz lá, ele funciona aqui dentro de um curso do Moodle também, ó. Ela aí já incorpora o jogo dentro de um curso de educação online, tá vendo? Então esse é um outro objetivo também, que o jogo pudesse ser incorporado em outros objetos de aprendizagem, certo? Aquele joguinho mesmo que foi feito lá, você consegue colocar aqui no Moodle, por exemplo, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para construir o jogo? Primeiro a gente tem que cadastrar, tá? Então se você não tem cadastro aqui no ambiente, você tem que se registrar, né? Você tem que preencher nome, e-mail e senha, e aí você vai estar cadastrado, tá? No meu caso eu já tenho um cadastro, então eu só vou usar esse meu cadastro aqui, ó. Quando eu entro com um cadastro que já existe, o que vai acontecer? Vai aparecer os jogos que eu criei, tá? E aparece mais essa opção aqui, ó, criar um jogo, tá? Então quando eu clico aqui nessa opção criar um jogo, vocês vão ver que a gente vai para uma tela de criação. Ah, tá. Eu já estou na tela de criar o jogo, tá? Eu já entro na tela de criar o jogo e aqui aparecem os jogos que eu criei. Aí tem as instruções aqui, ó. Essa tela apresenta todos os jogos desenvolvidos pelo usuário. As opções são editar um jogo, consultar, jogar, baixar um jogo. Mas eu tenho a opção também de um novo jogo, ó. Então quando eu clico aqui no novo jogo, o que vai aparecer, ó? Aparecem esses formulários aqui que eu tenho que preencher. Então primeiro eu vou preencher um jogo aqui chamado, o nome dele, né? Teste. Aqui eu vou dar uma descrição, né? Descrição do jogo. Eu vou colocar assim de forma geral, só para vocês verem como que funciona. A gente tem que ter uma imagem, que vai ser o cenário onde o jogo vai ser executado, tá? Então eu clico aqui para o navegador, e aí eu busco aqui uma imagem qualquer, tá? Vou pegar aqui uma imagem de um mapa, por exemplo. Imagem de uma célula, tá? Fazer um jogo lá na biologia. Então essa foi a imagem de fundo que eu escolhi, né? Eu tenho que definir qual é a área, né? No caso é ciências da saúde, né? Que eu tô fazendo aqui um jogo na área de biologia, né? Vou até mudar o nome, ó, pessoal. O nome do jogo vai ser respiração celular. Outra coisa legal é isso, é eu poder desenvolver em qualquer área de conhecimento, né? Esse jogo apresenta, é para ensinar sobre respiração. Pessoal, esse daqui é um editor rico, tá? Então eu posso incluir imagem aqui, posso incluir vídeo, posso colocar um link, né? A gente tem como formatar, formatar também, ó, colocar um título, né? Colocar assim, a apresentação. Certo? Aí eu coloco isso daqui como título, certo? Ó. Então essas opções aqui de formatação são de um editor rico, um editor similar àqueles todos que a gente viu até aqui, né? Então eu escolhi a área de saúde, etc. Tal. Essa opção publicar ou não, eu posso habilitar ou não. Quando eu clico em publicar, ele vai aparecer no repositório. Todo mundo vai conseguir ver esse meu jogo. Se eu não quiser que o jogo não está pronto ainda, que ele não apareça para outros usuários, aí eu não vou colocar publicar, tá? Só isso. Então terminada essa apresentação aqui, essa tela principal, mandou enviar. Aí ele vai para a próxima cena. Agora eu vou fazer a dinâmica do jogo, né? As instruções estão aqui, ó. É cada botão, o que eu tenho que fazer. Mas basicamente é o seguinte, ó. Eu tenho que marcar os lugares, né? Pelos quais eu vou passar, certo? Então eu vou marcar aqui aleatoriamente, né? Não faz muito sentido. Cada lugar marcado meu aparece um número, tá? Eles aparecem em sequência. A próxima coisa que eu tenho que fazer é fazer a sequência, né? Entre essas cenas aqui. Então eu vou marcar com essa setinha aqui. Então eu clico no primeiro e clico no segundo. Aí ele põe uma seta, tá vendo? Clico no primeiro, clico no segundo. Então essa é a sequência didática, vamos pensar, né, do meu jogo, né? Nos lugares, onde que o personagem vai passar aqui na hora que esse jogo estiver sendo jogado. Eu tenho a opção de mover, tá, pessoal? Então não ficou bem posicionado, né? Eu posso clicar, eu clico e eu consigo mexer no onde que vai esse jogo aqui, tá vendo? Onde é que vai acontecer essa cena propriamente dita, tá vendo? Eu tenho como apagar, só que quando eu apago, ele apaga a cena e a ligação da cena, tá? E aí os dois últimos elementos que eu tenho que inserir descrição da cena e atividade na cena, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Primeiro nós vamos criar a descrição, a cena propriamente, e depois o desafio, tá? Então quando eu cliquei nesse botão aqui, ó, que é um livrozinho, e cliquei em vocês vão ver que aqui embaixo vai aparecer a cena que eu vou descrever, né? Então aqui eu entro com texto. Certo? E aí eu posso colocar imagem, etc, o que eu quiser, né? Finalizo a edição. Pronto. Eu já tenho aqui o que vai aparecer quando o personagem estiver nesse lugar aqui, ó, dentro do meu cenário. Eu clico aqui e entro aqui com cena 2. Então, finaliza a edição. O 3, cena 3. Certo? Finaliza a edição. O 4 e a descrição da cena 4. Aí, quer dizer, como é que tá, né? Como é que tá cada cena, o que a gente vai colocar, o planejamento que você vai fazer para esse jogo. E aí essa é a última cena.
certo? Então já tenho. Se eu clicar de novo, vocês vão ver que o que eu escrevi, ó, vai aparecer aqui, né? Ó, tá vendo? Então eu tenho a opção de reeditar e etc tal, né? Quando eu faço isso. Quando eu finalizo a edição, ele volta aqui para o meu cenário e aí fechou aquele editor. Quando eu clico agora em desafio, tá? Aí para cada cena eu vou fazer um desafio, né? O único desafio que está implementado ainda é verdadeiro ou falso, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. É verdade? Né? Aí, se a resposta, né, sei lá, vamos colocar aqui uma pergunta qualquer. 1 mais 1 é 2. Né? Se essa resposta aqui tiver, se essa pergunta aqui, a resposta for verdade, então eu marco, tá? E finalizo a edição. Certo? Aqui é a mitocôndria. Mitocôndria. Aí, se essa resposta estiver correta, eu marco, finalizo a edição. Esta é a cena 3. Eu tô colocando assim, aleatório, tá, pessoal? Essa é a cena 3. Marco aqui, finalizo a edição. Esta é a cena 4, né? Por verdade, finaliza a edição. E aqui eu faço a pergunta que vai ter para essa cena também. Esta é a primeira cena. Como isso daqui é falsa, eu não vou marcar. Então a afirmativa não está correta, né? Finaliza a edição. Pronto, já está feito, tá? Aí eu mando gravar o jogo. Vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, o título do jogo. Se eu clicar aqui, eu posso editar de novo. Se eu clicar aqui, vai aparecer a descrição que eu fiz para esse jogo, né? Se eu clicar aqui, eu posso jogar, o jogo já está pronto. Se eu clicar aqui, eu posso baixar esse jogo. Então vamos clicar aqui para a gente jogar esse jogo, né? Olha lá, ó, aparece, né? Aparece aqui o meu jogo. Aqui a cena é uma célula, né? E aqui a apresentação, né? Ó, esse é um jogo para ensinar a respiração celular. Na hora que eu clicar em jogar, o que vai aparecer? O personagem, a casa inicial do personagem está marcada aqui. E aqui ele vai descrever o que é esse elemento aqui dentro dessa imagem, né? Se eu clicar em continua, ele vai perguntar para mim, 1 mais 1 é igual a 2? Se eu falar certo, o que vai acontecer? Ó? Ele vai fazer uma animação do personagem indo da primeira cena que eu marquei para a segunda cena. Ele vai perguntar, ele vai descrever essa cena e vai perguntar, aqui é a mitocôndria? Eu vou falar certo. Aí vai para o terceiro lugar, ó, cena 3. Essa é a cena 3, certo. Agora é a descrição. Aqui é a descrição da cena 4. Essa é a cena 4, certo. Né? Última cena, ele vai fazer a pergunta. Essa é a primeira cena. Se eu clicar certo, ele volta para a descrição de novo, tá? Porque ele fez uma pergunta sobre essa descrição e eu não respondi de forma correta. Aí ele pergunta, essa é a primeira cena? Se eu falar errado, aí o jogo termina e ele vai dar para mim o percentual de acertos que eu tive, né? Então, em 5 cenas, eu acertei 4, né? Errei a última, que eu tive que fazer de novo. Então, ele me deu 80% de aproveitamento, tá? Então, é um jogo, assim, tá limitado ainda, não tem muita variação. A gente quer criar variações de atividade, variações de jogo, variações de personagem, né? Ao invés de pergaminho, ter outros recursos também, né? Ao invés de apresentar assim, apresentar em 3D também, pra gente ter a impressão do personagem andando num cenário, né? Então, a gente vai fazer isso tudo. Mas, assim, o objetivo é que seja fácil, pessoal. Com poucos cliques, a gente consiga fazer isso, tá? Esse jogo não aparece para todo mundo, não, né? Por quê? Porque eu não marquei, ó. Perceba que eu não marquei para publicar, né? Então, se eu sair daqui, ó, e olhar no repositório, não tem esse jogo de respiração celular, tá vendo? Não tá aqui. Agora eu vou entrar de novo como usuário, certo? E agora eu vou marcar a respiração celular como um jogo publicado, certo? Ó, está publicado, vou gravar, pronto, ele gravou com sucesso. Vou sair, e se olhar no repositório agora tem lá, ó, esse jogo aparece agora na lista de jogos que estão disponíveis, né, que foram desenvolvidos por essa comunidade aqui. A ideia é que as pessoas, né, professores, etc, tal, possam construir seus próprios jogos, né, usando essa ferramenta. Interessante dessa ferramenta, você não precisa instalar, né, você tem que ter acesso à internet para poder acessar esse site, né, talesludo.bcc.unifal-cmg.edu.br, e aí você constrói o jogo online, assim como a gente fez com chat, como a gente fez com Moodle e etc. Só que ele tem a opção de você baixar, né? A pessoa tem como baixar esse jogo para poder usar, sem precisar instalar nada no computador, né? Ou ele pode jogar online também, né? Se você oferecer esse link aqui, ó, para a pessoa vai poder jogar online também, tá? Tá vendo? Então tem um link que você pode anexar também para a pessoa poder jogar esse jogo online, certo? Então essa aqui é a ideia aqui dessa ferramenta chamada Lisludos. Tudo bem? Você viu, Micaela, como é que tá? Como é que funciona? Acho que você saiu num determinado momento aí, depois voltou, né? Deve ter caído a conexão. Não, você conseguiu ver aqui como é que funciona a construção do jogo? Viu uma parte? Tá. Então, assim, ó, aí depois você pode ler, você pode assistir essa aula aqui, ó, como criar um jogo, tá? É uma linha que eu gravei, tá disponível também. Eu tenho que atualizar, não tá muito legal, mas assim, dá pra entender. Tem uma coisinha ou outra que tá diferente aqui, mas que dá pra entender também, tá? E mais a explicação que eu dei também, que tá gravada aí.
tá? Era basicamente isso que eu tinha, né, para falar, e é que eu finalizo a parte de recursos, né, que eu gostaria de apresentar. Talvez na aula de sexta-feira que vem eu apresente o Canva. Até a Virginia falou que está usando, não é difícil de usar, né, a dinâmica é similar a essa daqui, mas só para ter mais um recurso, né, para vocês poderem pensar também. E aí eu então beleza. Mas assim, eu vou apresentar para quem não viu, né? Só dar uma passada geral, assim, que é bem interessante também. Talvez assim, vocês não usem tudo, mas por exemplo, teve gente que fez, ao invés de usar o editor rico, construiu cada slide, por exemplo, do chat usando o Canva. Então cada slide é uma imagem, né, que fica bem formatadinha, toda bonitinha, né? O Canva tem essa função e fica fácil de criar essa dinâmica. Então a parte de edição, que o Canva favorece, você usa o recurso Canva, né? Que é bem legal também, certo? Tá. Esse de animação, por exemplo, você pode produzir um videozinho e mandar pro chat também, né? Dentre as cenas tem uma animação para a pessoa. É legal ter variação, ter dinâmica, que isso atrai o aluno, né? Se for só uma cena parada, uma coisa assim meio monótona, você não chama atenção. Animação, movimento, isso ajuda, sabe, a tornar o objeto mais atrativo, sabe? Sei. Ah, legal. É como se fosse assim, um manual vai estar disponível online e depois o desenho do jogo, o tabuleiro, as cartas vai estar disponível também. Que legal. Bacana, vai dar certo. Dá. Você pode zipar tudo, é um arquivo zip, você consegue colocar o que você quiser. Beleza. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? Mas aí eu tô disponível.